Eu fui tomado por um desafio. Descobri por que que o Daniel Fraga pensa de determinada maneira. Tudo começou pelo seguinte: eu estava falando que o Brasil estava bem, que ia ter um novo milagre econômico, que a dívida pública estava sob controle, e o Daniel Fraga estava falando que a dívida pública estava aumentando, que ia tudo pro beleléu. Então um cara viu isso e me questionou: por que que você fala uma coisa e o Daniel Fraga fala outra? Então eu fui ver se o cara era burro, o que que o cara era. E o cara era inteligente. Então eu falei: pô, mas como é que pode uma pessoa inteligente falar uma coisa diferente do que eu tenho certeza que é o contrário? Então eu comecei a investigar por que que ele pensa de determinada maneira. E eu vou apresentar aqui para vocês as minhas conclusões. Então a primeira coisa é a estrutura do pensar. Como que a gente pensa? Eu levei em conta principalmente três coisas. É que os exagerados levam vantagem, tá? A pessoa que ela é ponderada, ela não aparece, ela fica apagada. E o exagerado, ele consegue mais fama. A gente usa também um mecanismo de projeção que é atribuir aos outros os defeitos que a gente tem e que a gente renega na gente mesmo. Então usei essas duas ferramentas e usei também o como que funcionam os preconceitos. Com essas três lentes aqui, eu olhei para o Daniel para ver como que ele pensa. Bom, primeiro vamos pelos exageros. Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Então esse aqui é o grande ensinamento. Então todo mundo que trabalha com mídias, se for mais ou menos, não vai ter audiência. Eu vou mostrar para vocês logo mais na frente a prova disso. A outra coisa é a projeção. Vou mostrar aqui para vocês o que é a projeção. Projeção é um mecanismo de defesa no qual os atributos pessoais de determinado indivíduo, sejam pensamentos inaceitáveis ou indesejados, sejam emoções de qualquer espécie, são atribuídos a outra pessoa. Então essa é a definição de projeção. A gente tem que usar essa ferramenta para poder entender as pessoas. Então, o Daniel Fraga, o que ele fez? Ele fez um vídeo falando que quem é vítima de enchente, de desmoronamento, é burro porque escolheu o lugar errado para morar, tá? E o que eu entendi por isso? Se ele estava chamando os outros de burro, provavelmente é porque ele estava projetando o que ele pensa dele para os outros. Quer ver? Ó? Então, ele falou também que no Brasil ele não tem sossego, que em volta da casa dele há muitos barulhos e ele não consegue fazer com que esse barulho pare. E que lá na Inglaterra sim é muito bom. Então, qual que é a analogia que eu fiz? Eu falei assim: bom, se lá é bom, aqui é ruim e ele não vai para lá, é porque ele é tão burro quanto o pessoal das enchentes que mora no lugar errado. O Daniel Fraga assistiu o vídeo, tá? Tô fazendo esses vídeos a convite dele. Ele aceitou o meu vídeo, só que o pessoal que é discípulo dele, os seguidores dele, vivem me xingando por conta disso, porque eu falei para ele que se ele não fosse para Inglaterra ser feliz, ele seria tão burro quanto o pessoal das enchentes. Então vocês vejam que, apesar do pessoal me xingar muito, a atenção que eles dão ao vídeo é o vídeo que eu mais tenho atenção do público. Então é uma coisa interessante que ao mesmo tempo que eles me xingam, eles gostam do vídeo, eles não saem da frente do vídeo e chegam até mesmo a comentar para me xingar. Então no fundo eles gostam do vídeo, mas por que que eles xingam? Eles xingam porque quando a tese deles é colocada abaixo, eles ficam sem chão, eles ficam sem uma boa estrutura do pensar. Então, por que, que o Daniel Fraga critica o Datena também? Porque os dois são muito parecidos, os dois são exagerados. Então, no fundo, os dois são iguais, por isso ele critica, é a tal da projeção. Analisei também pelo lado dos preconceitos, tá? Existe muito preconceito quanto preconceito, mas o preconceito, no fundo, ele é muito importante na nossa vida. Sem ele, a gente não consegue estabelecer um rumo, porque a gente fica totalmente perdido. Se tudo que você for decidir você tiver que pensar, então você já tem que ter algumas respostas prontas, alguns atalhos. Então os preconceitos são muito importantes, eles nos orientam e defendem os nossos interesses, além de servir para formar grupos. Os grupos geralmente são pessoas que têm preconceitos no mesmo sentido, então eles se ajudam, eles se reforçam. Em inglês tem até uma frase que diz que a gente pensa com o desejo. Então nós tomamos nossos desejos pela realidade, pensamos com os nossos desejos. Você tem uma ideia de como que o Daniel Fraga distorce a realidade pelo desejo dele? Ele fala que o governo Lula está praticamente quebrado e que é necessário fazer uma fábrica de contabilidade para poder apresentar uma versão para a gente e que a coisa continue de pé. Mas isso não é verdade, os números brasileiros estão muito bons, eu vou mostrar para vocês. Dívida interna dispara no governo Lula, então ele faz uma análise
dos reais sem corrigir os reais. E por que, que ele não corrige os reais? É porque ele quer uma posição enviesada, ele é contra o PT, ele é contra o Lula, não sei porquê, mas ele é contra. Então, se você for pegar a dívida líquida do setor público conforme ele quer em bilhões de reais e não levar em conta o PIB, nada disso, vocês vão ver que a dívida realmente está crescendo. Mas isso pouco significa. E era até mesmo para que ela crescesse mais fortemente do que isso. Era para ela crescer em exponencial. E ela está crescendo linearmente, como vocês podem ver. E vejam também que na época do Fernando Henrique Cardoso, ó, que foi até 2002, a dívida estava crescendo. Se você pegar em percentual, talvez em percentuais muito maiores do que no governo Lula, tá? Porque se você botasse o mesmo percentual, isso aqui seria uma exponencial e não uma reta. Vocês vejam que em 2009 a dívida pública caiu por causa da crise global, o governo é muito credor em dólar, tá? E em 2010 ela voltou a aumentar porque o real se valorizou. Então automaticamente a dívida aumentou. Então eles pegam esse aumento da dívida aqui, que é uma coisa singular, e coloca como se fosse uma coisa rotineira, e não é, tá? Eles estão roubando nas contas. Então, qual que é a maneira correta de você analisar a dívida líquida do setor público? É você colocá-la em porcentagem do PIB, só que o Daniel não quer pegar em porcentagem do PIB, porque ele fala que isso aqui é roubo. Vocês vejam que aqui, ó, é que não dá sentido. Aqui você pode ver, ó, que a dívida líquida do setor público aumentou com a crise da dívida externa, caiu com os diversos planos que nos roubaram, voltou a crescer com o Fernando Henrique Cardoso e está caindo agora com o governo Lula. Não é que o governo Lula seja melhor do que o do Fernando Henrique Cardoso, não. São as épocas que são diferentes. O efeito China é que está fazendo com que o Brasil fique muito bom e a dívida líquida do setor público cai. Não tem nada a ver com PT ou PSDB. Tanto o PT quanto o PSDB são excelentes partidos, estão governando o Brasil maravilhosamente bem. Tanto é que o PT está seguindo o programa do PSDB. Trata-se de analisar a realidade e não ficar com um pensamento enviesado igual do Dani. Eu peguei para vocês aqui o Ibovespa sem correção. Fica parecendo que a coisa está só subindo, que nem foguete, mas não é assim que se faz a análise. Então, por exemplo, eu corrijo o Ibovespa pelas exportações mundiais. Por que pelas exportações mundiais? Porque é com o dinheiro das exportações que empresas vão comprar ações no Brasil. Então, o valor das ações de uma empresa tem que ser proporcional às exportações mundiais. Então, vocês vejam que as ações estiveram muito valorizadas na época do milagre econômico, na época do plano real, na época aqui do FHC, ó, também houve um boom, tá? E com o Lula também voltou a subir agora. E vocês vejam que com a crise mundial caiu. Então, se você corrige, é como você colocar uma lente sobre o dado, sobre o número. Então, você consegue enxergar. Enquanto se você colocar assim, você não enxerga nada. Então, o Daniel está totalmente enganado em querer analisar a dívida do setor público sem corrigir ela, sem levar em conta o PIB. Eu peguei aqui, mas por que o Daniel ele distorce os fatos? Ele tem a razão dele. Para vocês terem uma ideia, eu tive até agora 3.534.000 visitas nos vídeos do YouTube. Ele está com 1.540.000. Então, as minhas visitas são muito maiores que as dele. Mas ele tem muito mais inscritos que eu e tem muito mais amigos. Então, esse pensamento exagerado, pensamento enviesado dele, ajuda ele a fazer amigos e conquistar admiradores. Então vamos lá, o Daniel Fraga é inteligente, só pensa enviesado porque ganha amigos e admiradores com esse comportamento, tá? Essa é a minha conclusão. Outra coisa interessante, ó, o cérebro é como um bom advogado. Dado um conjunto de interesses a defender, ele se põe a convencer o mundo de sua correção lógica e moral, independente de ter qualquer uma das duas. Como um advogado, o cérebro humano quer a vitória, não a verdade. E como um advogado, ele muitas vezes é mais admirável pela sua habilidade do que por sua virtude. Então, isso aqui é o Daniel Fraga. Ele é um advogado de uma causa. Ele não tem compromisso com a verdade. Ele quer a vitória e ele quer conquistar pessoas. Outra conclusão que eu tiro. Ao compreendermos as projeções, os vieses, os preconceitos, os exageros do Daniel Fraga, no fundo, nós estamos compreendendo a nós mesmos. Essa aqui que é a nossa grande vantagem. Então, eu fui estimulado a estudar o Daniel Fraga e ganhei de presente a compreensão de como que eu penso. Falou, moçada?